Glórias a Deus. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Desde já também o Cântico de Sião, com sua oportunidade para adorar ao Senhor. E se você veio a esta casa para adorar o nome daquele que é digno da sua adoração e do seu louvor, como falou o hino da harpa cristã, dê glória ao nosso Deus, pois Ele merece. Nós viemos aqui para cultuar, para entregar o nosso culto, assim como diz o apóstolo Paulo, o culto da razão. Então, meu querido irmão, preste o seu culto ao Senhor e tenha certeza que tudo que precisa e tudo que você já tem colocado diante dele, ele fará no tempo dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Após o Cântico de Sião, as crianças já vão se organizando. É só virar a câmera ali. Pronto. Há um homem do recinto com semblante angelical, muito grande e poderoso, e afugenta todo o mal. Não se pode percebê-lo pelos olhos naturais, também não se pode vê-lo com lentes especiais. Se queres ver esse homem como é, queira ele, aceite ele e veja ele pela fé. Ele é bonito, é humilde e amoroso, seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como o ar, mais nível a luz. Suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande Rei, Jesus, o Redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso este nome pronunciar. Ele é bonito, é humilde e amoroso, seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como o ar, mas liga a luz. Suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande Rei, Jesus, o Redentor, Jesus, leão da tribo de Judá, Jesus, a solução, Jesus, libertação. Como é gostoso este nome pronunciar. Como é gostoso este nome pronunciar. Desta feita, nós com o pastor André, com a oportunidade para fazer a leitura da palavra do Senhor.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 18. Todos encontraram? Digam amém. Palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores de que porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Digam amém. Oremos, agradecendo a Deus por esta palavra e ao mesmo tempo apresentando os dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Deus eterno, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, Senhor, seleta, única, singular, de estarmos na Tua casa, Senhor, e lermos a Tua palavra. Obrigado, Espírito de Deus, continua falando aos nossos corações em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, queremos Te apresentar os dizimistas, os ofertantes da Tua casa, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, Deus, fazendo prosperar o Teu povo, porque quando o Senhor abençoa o fiel, o justo, o crente, Senhor, aquele que obedece a Tua palavra, ele também é um semeador na Tua obra, na Tua casa, no Teu reino. Ó Deus querido, abençoe os celeiros, Deus abençoe os trabalhos de cada um daqueles que estão aqui.
Deus amado, continua multiplicando, Senhor, mandando mais, para que teu povo também possa abençoar a tua obra, o teu reino, porque está escrito para que haja manutenção na minha casa, diz o Senhor. Abre porta de empregos para aqueles que estão desempregados, para que eles possam assim dizimar e ofertar, Senhor, de forma mais abundante. Aqueles que já assim o faz, continua prosperando, Senhor, porque de uma coisa eu sei, o Senhor não tem deixado faltar nada, nem para o que está empregado, nem para aquele que está desempregado, porque aqueles que te servem, recebem de ti, Senhor, providências e provisões, em nome de Jesus, para sempre, amém. Conjunto Mocidade canta? Pronto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, enquanto o conjunto se prepara, nós temos aqui conosco hoje, nos visitando, o diácono José Hilton e a sua esposa irmã Luana. Onde estão? Fica de pé. Muito bem. Eles são filhos de irmão Zé, né? É filho de irmão Zé. Bem-vindo, vamos dizer para eles, bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Tem mais alguém que está nos visitando? Levanta a sua mão aí para a gente ver, conhecermos. Para nós é um prazer. Não? Todo mundo? Ok. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim.
a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Glórias ao Senhor. Desde já, a direção do culto está com o nosso pastor Joaci. Meus amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Você que está em casa também receba a paz do Senhor. E vamos juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus, nesse texto que nós temos lido, que está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, conforme escreveu o nosso amado irmão João, o evangelista João. É o Evangelho de João. Muito bem. Eu quero trazer um tema para esta reflexão. Corações preocupados. Quando nós lemos este texto, nós encontramos Jesus conversando com os discípulos e trazendo no capítulo 14, o versículo 1, uma palavra dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Glória a Deus. Que palavra. A gente, olhando os outros capítulos, os capítulos anteriores, nós encontramos Jesus, por exemplo, no capítulo 12, ele recebendo uma unção, mas unção não espiritual, mas uma unção de perfume, né? Alguém chegando, Maria, que tomou ali um unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, os enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Encontramos Jesus sendo ali ungido com esse unguento. Alguém que foi Maria, depois enxugando os próprios pés de Jesus, os pés de Jesus, com os seus cabelos. E alguém que estava ali perto reclamou um pouquinho. Disse: esse nardo, esse perfume, não poderia a gente vender
por 300 dinheiros e distribuía para os pobres. O que é que ele estava dizendo ali? Estava reclamando. Para que isso? Para que tudo isso? Precisa disso? Era melhor que tivesse vendido e distribuído com os pobres. Mas no capítulo 12 a gente vê quem estava dizendo isso. Quem estava reclamando? Quem estava chateado porque Jesus estava deixando que seus pés fossem ungidos com aquele nardo puro e os seus pés sendo enxutos com os cabelos daquela mulher que era Maria, não é? E quem era que estava fazendo essa reclamação? Judas. Judas. E diz aqui a palavra de Deus. Então, versículo 4 do capítulo 12. Então, um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus, quem era? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Meu Deus. E no versículo 6, a gente vê porque ele estava preocupado com aquela quantidade de perfume. Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas por quê? Meu Deus, porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Meus amados irmãos, Jesus sempre teve junto dele pessoas que precisavam de perdão, precisavam de ajuda. E ali estava Judas, que precisava também de perdão. Se ele se arrependesse, né, e pedisse perdão. Depois nós vemos Jesus lá mais na frente, quando Jesus estava para ser preso, nós encontramos Judas se aproximando para trair Jesus. E qual foi o tratamento que Jesus teve ou fez para com Judas? Chamou ele de quê? Aí vem o ladrão. Foi assim? Não. Aí vem o que bota a mão na bolsa. Não. Como foi que Jesus disse? A que viestes, o quê? Amigo. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Glória a Deus. Então, nós erramos, fraquejamos, pena que Judas estava ali para trair Jesus, traiu, e a Bíblia diz que ele saiu depois que arrependido, mas não teve mais jeito e pulou lá de cima de um monte. A Bíblia diz que as suas entranhas saíram de dentro dele. Morreu. Depois nós encontramos Jesus no capítulo de número 13, fazendo o quê? Lavando os pés dos discípulos. Um grande ensinamento para todos nós. E neste capítulo Jesus fez aquela ação para os discípulos e disse para os discípulos: vocês estão vendo como é que eu estou fazendo? Eles disseram: estamos. Ele disse: então, do jeito que eu estou fazendo, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. No sentido de ajudar, estender as mãos,
não é? Trazer a comunhão uns com os outros, e isto é muito interessante. Depois Jesus, também mais na frente, dá as últimas orientações, a partir do capítulo 13, versículo 31, Jesus traz as orientações, não é? Dizendo que ele ia ser glorificado, e encontramos Jesus dizendo para Pedro, né? Disse-lhe, antes Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, versículo 34, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, uma característica de quem é discípulo de Jesus, se vos amardes uns aos outros. Um ensinamento que Jesus estava deixando. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. E aí aconteceu estas coisas. Capítulo 14, chega Jesus agora, já vendo que eles estavam perturbados, aflitos, preocupados. Jesus chega com uma palavra dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Aqui, Jesus está trazendo para os discípulos um consolo. E esta palavra de consolo serve para todos nós. Nós estamos ainda no princípio das dores. No princípio das dores. Mas já estamos vendo tanta coisa complicada, tanta coisa difícil, não é verdade? E a gente fica imaginando: meu Deus, como será o mundo dos meus filhos? Como será o mundo dos meus netos? O que vai acontecer daqui para frente? E eu e você, a gente faz essas perguntas, nós fazemos essas perguntas, mas a gente já sabe qual é o resultado. É guerras, rumores de guerra, não é verdade? Pai contra filho, filho contra pai. Isto vai acontecer porque está escrito. O mundo não vai escapar disso. Agora, eu e você como igreja, nós temos um consolo de Deus. Cristo é a nossa fonte de paz. Aleluia. Cristo é a nossa fonte. Aleluia. Cristo é o nosso consolo. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 22, Jesus chega para alguém e diz assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Nós precisamos estar ligados com os céus, atentos, porque tribulação a gente vai passar. Dificuldades nós vamos passar. Mágoas, tristezas, vamos passar. Agora, Jesus disse também que nós deveríamos ficar nele, guardar os seus mandamentos, aleluia, obedecer a sua palavra, porque tudo e todas essas coisas vão passar. Glória a Deus. Tudo passa, mas o que permanece, aleluia, para nós que somos crentes, é a palavra de Deus. Essa não vai mudar.
Então eu preciso ter esta palavra guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra Ele. Glória a Deus. Lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz que nós devemos ter a palavra para que nele nós tenhamos paz. São João capítulo 16, versículo 33, nós vamos ler. Diz lá este versículo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Aí ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. E quando Jesus fala aqui de mundo, fala do sistema maligno. Eu venci o mundo. E a nossa luta é contra o quê? É contra a carne? Não. É contra o sangue? Não. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais da maldade. Potestades espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Querendo atrapalhar, querendo intervir na nossa vida. Mas louvamos a Deus, porque em Cristo nós temos paz. Ele nos dá bom ânimo para nós conseguirmos vencer. E Ele disse mesmo: olha, eu venci, vocês têm esperança de vencer também. Então nós temos uma eterna consolação. Vamos ler na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 15 e versículo de número 16. Diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Aleluia. Paulo estava escrevendo aqui aos amados irmãos lá de Tessalônica, mandando que eles continuassem o que? Firmes. Estai firmes, não é? Firmes em quê? Na palavra que eles tinham recebido, nas cartas que ele tinha enviado. E ele dizia: é o próprio Jesus, o próprio Senhor Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu graça, aleluia, nos deu também uma eterna consolação. Então, em Cristo nós somos consolados. Consolados. O verdadeiro consolo, só Jesus é quem dá. Aleluia. Certa vez Jesus chegou para uma mulher e o seu filho estava morto ali. O povo já estava levando ele para ser sepultado. E Jesus parou aquele povo, aquela multidão, e chegou para aquela mulher e disse: não chores. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus fez um milagre, ressuscitando aquele jovem. Glória a Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Outra palavra que Jesus fala exatamente neste capítulo, neste versículo. Jesus estava dizendo: vocês não acreditam em Deus? Vocês creem em Deus? Então creiam em mim também. Creiam em mim também. Tenham fé em mim. Confiam em Deus? Confiem também em mim. As dificuldades vocês terão, mas vocês vão vencer todas elas. Aleluia. E Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz: nós somos mais do que vencedores. Por quem?
por Cristo Jesus. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem. Que coisas? As coisas boas e as coisas difíceis também, as ruins também que vêm contra nós. Às vezes vêm até para nos testar, para ver se a gente é fiel a Deus mesmo, né? Se a gente está com a palavra no coração. E Deus não testa a gente só aqui dentro da igreja, não. Aqui enquanto nós estamos reunidos, não é? A igreja somos nós. Aqui é o templo onde a igreja se reúne. Então a igreja somos nós, quando estamos reunidos. Mas Deus nos testa também lá fora. Quando alguém que vai na frente do seu carro dá um frio brusco e você freia, o que é que você diz? Quando alguém lhe dá uma fechada no seu carro, um motoqueiro lhe buzina, o que é que você diz? Não é? O que é que a gente fala? São coisas práticas aí no mundo. Quando alguém pisa no seu pé, e aí você diz: rapaz, você afasta um pouquinho que você pisou no meu pé. Diz: eu vou pisar de novo. Aí o que é que você, qual é a sua reação? São as dificuldades, né? Quando alguém olha para você, quer desfazer de você, não quer dar oportunidade para você, qual é a sua atitude? Então, Jesus, para nos orientar e para que nós tenhamos paz com Ele e sermos consolados, Ele deixou o sermão da montanha. Glória a Deus. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ame o seu irmão. Ótimo, pastor. Ame o seu inimigo. Jesus. Eu e você, nós não somos deste reino aqui terrestre. Nós somos representantes de um reino espiritual. E temos recebido a consolação de Deus, a paz de Deus que excede a todo entendimento. Aleluia! Temos o amor de Deus derramado dentro. Não é sobre você não, é dentro de você. O amor de Deus está derramado dentro de nós. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, estamos aqui, amados irmãos, passando as dificuldades, mas nós vamos continuar vencendo. Vamos ler um texto da palavra de Deus que está lá no Salmo de número 34, versículo de número 19. Salmo 34, versículo de número 19. Olha o que é que diz: muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Quantos dão glória a Deus? Deus o livra de todas. Aonde foi que Deus livrou Daniel? Foi dentro da cova. Agora, imagine aí você sendo jogado dentro de uma cova cheia de leões. Vocês esqueceram de dizer, na cova dos leões. Não é? Sendo colocado ali. E os leões famintos. Aonde foi que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha de fogo ardente. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Livrou? Não. Ele livrou Daniel na cova dos leões.
Eu não acredito que Daniel foi jogado ali e disse, pode jogar que eu não estou nem aí. É tanto que de manhã cedo o rei levantou-se e disse, Daniel, será que o teu Deus te livrou? Ele disse, vive, ó rei. Aleluia. Deus mandou o seu anjo e fechou a boca do leão. Glória a Deus. E a Bíblia nos ensina e nos diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus por isso. Também diz que os anjos são mensageiros de Deus que estão a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Olha, nós temos muito o que fazer para Deus. Nós somos devedores. Eu não sei como é que às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim, não, eu não quero mais saber de Jesus, não. Eu não quero ser mais crente, não. Eu vou passar um tempo no mundo, depois eu volto. Você não sabe, essa pessoa não sabe o perigo que está passando. O perigo que está passando. Então, meus amados irmãos, também encontramos no Salmo de número 30, versículo 5. Uma palavra que nos diz, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Ponto e vírgula. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Aqui está. Aleluia, a segurança de quem tem Cristo em sua vida. Glória a Deus, segurança. O choro pode durar uma noite. E quando se fala aqui de noite, não é essa noite aqui de 12 horas, não. É um período, uma dificuldade que você passa, não é? Que pode ser coisa que parece que fica tudo escuro, você não tem como, parece que não tem escape para você, ninguém olha para você, está tudo difícil. Quando você pensa que não, chega a providência do céu, aleluia, naquilo que você precisa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isaías capítulo 43, versículo de número 2. Vamos ler esta palavra, Isaías 43, versículo de número 2. Isaías 43, 2. O que é que diz aí? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui não diz assim como o hino é cantado. Se passares pelas... Não é assim. A Bíblia não está dizendo que é se. Se é uma condição, né? Está ali. Se passares, quer dizer, você pode passar ou não. Aqui está dizendo, quando? Olha aí para o seu irmão e diga para ele, quando passares. Quando passares. Glória a Deus. Então, vá se preparando, porque você vai passar pelas águas, vai passar pelos rios, vai passar pelo fogo, mas a mão de Deus vai te guiar. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aí Jesus sai dizendo para os discípulos, trazendo promessas divinas. Vou preparar-vos lugar. Não fiquem perturbados.
Não fiquem aflitos. Vocês vão passar por tudo isso, por dificuldades, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu vou preparar lugar. E ele disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. O que é que Jesus queria dizer com isso? Vocês terão cidadania celestial. Já pensou? Cidadania celestial. Quanto a gente paga por esse documento? Quanto a gente paga por receber esta cidadania? Nada. Quem nos está dando? Quem está nos dando? Jesus. Aleluia. Vou preparar-vos lugar. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz: a nossa pátria, glória a Deus, está onde? Nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vocês querem ler comigo? Vamos ler? Filipenses capítulo 3. Consegue colocar no telão aí? Versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora que coisa maravilhosa. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo de quem? O seu corpo glorioso, aleluia, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Além de ser cidadão celestial, nós vamos receber, aleluia, um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. É um corpo tão maravilhoso que os dois discípulos que iam no caminho de Emaús, Jesus se encostou perto deles e eles não conheceram. Se encostou perto deles e eles estavam tão abatidos, tão preocupados. Jesus disse: vocês estão tristes por quê? Jesus já tinha ressuscitado, ficou pertinho deles. Mas eles não conheceram Jesus. Aleluia. Eu e você vamos receber um corpo maravilhoso. Lá no céu, aí sim nós vamos nos conhecer, não é? Mas eu tenho para mim que lá no céu eu vou ter cabelo, viu? É. Porque eu nasci com cabelo caiu, não é? Então, a nossa aparência será uma aparência gloriosa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, também diz Jesus para os discípulos que o nome deles, ou os nomes deles, estão escritos nos céus. Aleluia. O nosso nome está escrito lá, porque os discípulos chegaram tão alegres, satisfeitos. Mas Jesus, olha, a gente saiu pregando aí, evangelizando, olha, que a gente ficou admirado, porque os demônios se sujeitavam, a gente curou muita gente, foi coisa em seu nome. Aí Jesus disse: vocês estão alegres por isso? Mais alegria vocês devem ter, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. Meu Deus, vamos pedir ao nosso Deus que nós continuemos firmes, porque, aleluia, o nosso nome está escrito lá no céu. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro está também dizendo que nós teremos uma herança incorruptível, incontaminável. Herança.
Glória a Deus. A gente fica satisfeito quando alguém da nossa família, não é? Deixa aí uma herança. Você imagina aí Jesus deixando a herança lá nos céus para nós também. Jesus disse, Paulo disse que nós somos co-herdeiros de Cristo. Vamos herdar também, aleluia, aquilo que Cristo herda. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, diz que somente para os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, nós vamos receber ali também, no céu, uma coroa. Vamos receber uma pedrinha, e nesta pedra vai estar o nosso novo nome. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas isto é só para aqueles que estão inscritos no livro da vida. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, 27, que é um texto até fácil de encontrar. 21 e 27, que diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que Deus deu aquele sonho àquele irmão que eu já contei para vocês, que vocês já sabem, né? Que a gente só entra lá no céu pela misericórdia, não é? Quem se lembra do que eu já falei aqui? Levanta a mão. Ih, tem muita gente que não ouviu ainda não, né? Aquele irmão que queria saber se ele iria entrar no céu, e aí Deus deu um sonho para ele, e o sonho, ele morria e chegava lá no céu. Quando ele ia entrar, o anjo disse: espera aí, como é o seu nome? Ele disse o nome, ele olhou e disse: pronto, seu nome está aqui. E ele fez impulso para entrar, o anjo disse: espera aí, não pode entrar agora não. Aqui só entra quem tem 100%. Ele disse: quantos 100 pontos, quantos pontos eu tenho aí? O anjo olhou: rapaz, você tem aqui 99. Ele disse: misericórdia. Pronto, completou agora, pode entrar. Isso quer dizer que nós só podemos entrar lá no céu pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é você merecer algo, mas Deus chega e diz: olha, eu vou te atender por misericórdia, viu? Mas você não merece não. Glória a Deus. Mas olha, amados, quando Deus olha para a sua igreja, quando Deus olha para nós, Ele olha, aleluia, através do sangue de Jesus. Ele olha através do sacrifício de Jesus. O pastor João de Oliveira, que há muitos anos, ele já faleceu, há muitos anos teve uma revelação de Deus. Ele, quando estava contando a revelação de Deus, ele dizia: o sangue maravilhoso, o sangue precioso. O que é que ele queria dizer com isso? Porque ele viu lá muitas pessoas que ele nem imaginava que estava lá. E viu, por causa do sangue de Jesus, aquelas pessoas lá andando no paraíso. Viu pastores que já tinham partido, conheceu. Viu irmãs, irmãos. Mas Deus fez ele voltar. E ele contou esse testemunho verídico, verdadeiro. Inclusive gravou até um LP. Quem é que sabe o que é LP aqui? As meninas sabem o que é LP, não? Meu Deus do céu. LP era um disco bem grande assim, ó. Bem grande. LP. Aí você botava de um lado, depois virava o disco para botar o outro lado para ouvir. Então ele gravou esse LP, né? Depois desapareceu o LP, veio o CD, desapareceu o CD, agora pendrive, e agora ninguém precisa mais de pendrive, porque pela internet aí você ouve o que você quiser. Muito bem.
E eu convivi um pouco, toquei com um dos filhos dele, Gideon. Ele era militar da aeronáutica, e quando ele veio para cá, veio para a igreja, era o filho do pastor João de Oliveira, que Deus tinha levou ele em arrebatamento ao paraíso. Muito bem. Meus amados irmãos, disse Jesus: olha, vocês sabem o caminho, vocês já sabem para onde eu vou, então continuem firmes. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, eu e você estamos na luz, estamos no conhecimento de Deus, temos claridade espiritual, conhecimento espiritual para vivermos na luz de Jesus. E Jesus também aproveitou a oportunidade e disse: olha, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse: vocês são luz também. Glória a Deus. E eu, sendo luz, eu tenho que resplandecer para onde? Para o mundo. O mundo precisa ver Cristo na minha vida resplandecendo. Quando? Quando eu estou cantando, quando eu estou tocando. Depois que eu sair dessa porta, eu posso me apagar. É assim? Não. Aí é que você vai ter que clarear mesmo, que você está indo para lá, né? Você está indo para o meio do sistema maligno. E quem é luz, aonde chega, a diferença é feita lá. Aleluia. A diferença é feita no seu comportamento, no que você fala, nos gestos que você faz, na sua maneira de falar, porque aí a sua fala tem que ser uma fala que seja de acordo com a palavra de Deus, no que você concorda, não é? Porque se você concordar com coisa ruim, aí você não está sendo luz, não é? Então, o nosso comportamento tem que ser de pessoas que creem em Deus e também creem em Jesus. Aí Jesus disse: olha, se vocês desejam me seguir, vocês precisam de fazer uma coisa aqui. Vocês devem tomar a sua cruz, a cruz de cada dia. Que cruz é essa? Eu vou carregar agora um pedaço de pau nas costas aí? Não, não é isso. São as dificuldades que você passa por causa do amor de Cristo na sua vida. Onde as meninas estudam. Só você, Miguel, que quer ser diferente. Isso é uma cruz. Mas Miguel, João, Maria, aonde você estiver, fique no seu lugar. Jesus disse na sua oração sacerdotal lá em João capítulo 17. Ele disse: olha, eu não sou do mundo, como eles também não são. Glória a Deus. Então nós não somos deste mundo, porque agora temos a certeza da vida eterna, temos Cristo em nossa vida, vamos continuar sendo luz, seguindo, levando a nossa cruz, renunciando a nós mesmos, certas coisas, renunciando o mundo. Romanos 12, 2, todo mundo sabe o que está escrito lá. E não vos conformeis com esse sistema maligno, mas transformai-vos, pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. E essa renovação ela é feita através de quê? Da palavra. Transformação do vosso entendimento. Para experimentar o quê? Qual é o resultado disso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus é a melhor para cada um de nós. Lá em Mateus capítulo 5 e versículo 10 diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguições. Perseguição. Não é perseguição de crente que tem raiva do outro, não. Não é isso, não. É a perseguição do Evangelho. Está inserido aqui no Sermão da Montanha. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aqui existe uma palavra tão. Não teve palavras para explicar como é que Deus nos ama de um amor que a gente não sabe, a gente não compreende, a gente não entende. Eu, ruim, inimigo de Cristo, inimigo da cruz de Cristo, totalmente contrário. Aí Deus nos amou primeiro. Aleluia. Derramou a sua graça. E aí diz Romanos 5, né? Capítulo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam agora segundo a orientação do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí nós temos aqui promessas de sermos atendidos. João capítulo 14, vocês estão abertos aí com a Bíblia, versículo 13, temos aqui promessas de sermos atendidos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui está implícito uma coisa interessante. Quando você faz um pedido a Deus, você deve pedir, Jesus, eu devo pedir em nome de Jesus, e aí pedir sempre o quê? Que esteja na vontade dEle. Porque a vontade dEle não é a melhor? É a melhor. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então, Deus tem sempre o melhor para quem é obediente a Ele. E uma condição para a gente demonstrar este amor a Cristo Jesus é obedecendo a sua palavra. João capítulo 14, versículo 15 diz aí: se me amardes, aí agora aqui aparece uma condição. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. Versículo de número 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha aí. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Então, um dos pré-requisitos de quem ama a Deus e quer amar a Deus e demonstra que ama a Deus é exatamente guardar a sua palavra, os mandamentos. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. E nós precisamos, como crentes, precisamos estar sempre. Aí Jesus disse já no finalzinho, ele disse: olha, agora eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Vou mandar outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, versículo 16, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco por alguns dias. Para sempre, por alguns dias não. Para sempre. Quem é este? O Espírito Santo. Ele disse: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo. Ele vai estar com você. Glória a Deus. Agora vamos lá para Romanos capítulo 8, para a gente finalizar. Romanos capítulo 8.
Abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8. Vamos ver qual é a ação, o que o Espírito Santo, este que está conosco agora, esse que já está conosco agora, dentro de você, aleluia, faz na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, a gente já leu, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu citei o versículo, o capítulo 5 de Romanos, e troquei aqui, mas o capítulo 5 diz, sendo pois justificado pela fé. Romanos capítulo 8 é que diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo de número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? É vida e paz. Versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Aí ele coloca aqui uma condição. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus. Versículo de número 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são o quê? Filhos de Deus. Olha a diferença aí de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Versículo de número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Versículo de número 26 agora. 26. Diz lá, e da mesma maneira, também o Espírito de Deus, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. E aí, glória a Deus, versículo 31 ao 39, fiquemos em pé. Diz lá, versículo 31. Eu queria ler com vocês agora esta última parte. Abra a sua Bíblia. Versículo 31 ao 39 para a gente fechar. O que é que diz aí? Vamos ler todos juntos? Já encontraram? Diz assim, todos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos lá. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Aleluia. Meus amados irmãos, as aflições da vida vão passando e a gente vai se encaminhando para o céu. E estamos esperando Jesus agora. Por isso que devemos estar atentos a esta tão grande salvação. Uns estão indo, usando a morte como uma ponte, só para chegar lá. E nós que estamos aqui esperando Jesus, temos as duas opções. Ou o arrebatamento, a qualquer momento, ou a ponte que está aí, não é? E que ninguém, ou a maioria não vai escapar. Não é verdade? Mas o importante é que estejamos com a nossa fé viva, esperando nele, crendo nele, com o mandamento no nosso coração, colocando em prática e esperando ele, aleluia, amando a ele sobre todas as coisas e amando os nossos irmãos também. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos para os nossos lares e domingo estaremos aqui com mais uma grande escola bíblica dominical. Domingo estaremos aqui com o departamento feminino participando do culto em nome de Jesus. Vamos orar. Quero convidar o meu amado irmão Everton, presbítero Everton, para fazer esta oração. Depois nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso, queremos te glorificar, Senhor. Te agradecer, ó Pai, por esta palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Deus maravilhoso, em tempos tão difíceis, em tempos tão trabalhosos, ó Pai, a Tua palavra nos diz para não estarmos atemorizados, Senhor. Para não estarmos, Senhor, debaixo de temor, de medo, mas estarmos, Senhor, confiantes que temos um Deus que não perdeu o controle, nem o domínio e nem o poder. Queremos te glorificar, ó Deus, porque somos teus. Tu és o nosso dono, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Glórias te damos, Senhor, por tudo. Abençoe os teus servos que aqui estiveram, Senhor. Abençoe suas casas, seus lares. O retorno, ó Pai, para suas casas, debaixo da tua mão, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Curve sua cabeça, estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que a consolação do Espírito de Deus seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Digam amém. Amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.